Você acha que o problema da relação é só o borderline? Então eu vou te dizer uma coisa nesse vídeo. Você não entendeu nada do que está acontecendo aí. Borderline não se relaciona sozinho. E se você está nessa dinâmica, tem algo seu aí também. E ninguém te contou isso até agora. Se você vive dizendo que o outro é instável ou impossível, talvez você esteja evitando olhar para o seu próprio padrão. Olha, isso não é sobre atrair pessoas com transtorno. Isso é sobre reconhecer o tipo de amor que você aprendeu e está repetindo. O borderline não é o único problema da relação. Enquanto você continuar acreditando nisso, nada vai mudar. E o que parece amor e intensidade, muitas vezes, é só repetição de ferida dos dois lados. Se você quer entender melhor sobre tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, curte, comente e compartilhe. Eu sou Leti Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, e cá estamos mais uma vez reunidos para falar sobre saúde mental e qualidade de vida, sem rótulos. O que importa aqui é esclarecimento, conteúdo de qualidade, sem rotular, estigmatizar, romantizar ou demonizar. Apenas a realidade, dita sem filtro. O transtorno não acontece no vácuo. Ele se organiza dentro de relações. Porque é fundamental a família de alguém com borderline se tratar, porque o borderline não nasce sozinho. Ele se estrutura dentro de um sistema emocional. E é aqui que entra a chamada teoria biosocial. Na prática, não como conceito bonito, mas como realidade clínica. Existe uma vulnerabilidade biológica, um sistema emocional mais sensível, mais reativo. E existe também um ambiente que muitas vezes foi ou é instável, invalidante, imprevisível. E existe a forma como essa pessoa border aprendeu a lidar com isso. Quando você junta essas três coisas, você cria uma fraqueza, entre aspas, uma forma de funcionamento psíquico. Muitas vezes, esse ambiente inclui cuidadores com dificuldades emocionais importantes. Alguns traços de narcisismo, instabilidade, frieza, invasão, superproteção ou negligência emocional. Não é regra absoluta, mas é uma recorrência clínica. E o que acontece? E a criança? O que ela aprende? Que o amor é instável, que o amor exige adaptação, que o amor machuca, que o amor precisa ser conquistado, mantido, garantido. Esse é o mapa afetivo que ela leva para a vida adulta. E aí vem uma pergunta que eu sempre recebo por aqui. Borderline atrai mesmo narcisistas? Ou isso é um mito? Bem, isso não é uma lei universal, mas também não é uma coincidência simples. O que existe é compatibilidade de feridas. De um lado, alguém que teme o abandono, que busca intensidade, validação, fusão. E do outro lado, temos alguém
que precisa ser validado, admirado e colocado no centro. No começo, isso pode até parecer perfeito. Um vai oferecer essa intensidade e o outro oferecerá direção. Um se entrega, o outro assume controle. Mas o que parece, no início, um encaixe perfeito, muitas vezes é repetição. Repetição do amor aprendido lá atrás. Não é que um atrai o outro por destino. É o que é familiar. E por ser familiar, parece seguro, mesmo que seja disfuncional. O problema é que, com o tempo, isso vira um ciclo. O borderline busca proximidade. O outro se sente invadido ou sobrecarregado. O outro se distancia ou controla. O borderline sente o abandono. E o ciclo se reinicia, cada vez mais intenso. Agora vem a parte mais evitada, mas que é essencial ser falada. Por que que a família e o parceiro do borderline precisam também de se aprofundar em um processo terapêutico? Porque muitas vezes não são neutros nessa dinâmica relacional. É fácil quando a gente coloca o outro como o borderline, muitas vezes como o problema, o intenso, o difícil, o instável, o imaturo. Mas quem fica nessa relação também precisa ser olhado, você não acha? Muitos parceiros apresentam traços de algumas personalidades, como o narcisismo, sim, codependência, necessidade de controle, dificuldade de entender e impor limites, padrão de Salvador, o Messias. E aqui não é acusação, isso é um sistema, é uma repetição que a gente vê muito em clínica. Pessoas emocionalmente saudáveis até podem se envolver, sim, mas tendem a não permanecer em dinâmicas cronicamente desorganizadas, sem questionar. Agora, quando alguém permanece repetidamente nesse tipo de relação, vale a pena se perguntar: o que nisso é familiar para essa pessoa? Porque relações são encontros de histórias, não são encontros de diagnósticos isolados. Dentro do chamado cluster B, os transtornos realmente compartilham de características: intensidade emocional, impulsividade, instabilidade relacional e busca por validação. No borderline, isso aparece como o medo de abandono real ou imaginário e oscilação emocional. Já no narcisismo, como necessidade de validação e manutenção de uma autoimagem. No histriônico, como falamos no vídeo passado, como busca por atenção e expressão emocional exacerbada. Eles não são iguais, mas podem se misturar em traços. Por isso, é muito difícil resumir um transtorno em 1 minuto. E é por isso também que diagnóstico exige investigação clínica profunda, porque tem nuances e existe tratamento específico para cada indivíduo. Então, é preciso buscar um profissional para diagnosticar alguém. Mais uma vez, atenção, não saiam por aí, por favor, rotulando, nem diagnosticando ou encaixando pessoas em caixinhas, porque um ser humano é muito mais complexo do que um vídeo em qualquer rede social. E é por isso que um diagnóstico tem nuances
e o tratamento também. O ponto central é: se só uma pessoa muda, o sistema puxa de volta. Por isso, tratar apenas o borderline e ignorar o contexto familiar ou relacional é muitas vezes insuficiente. Não se trata de culpabilizar ninguém, nem a família, nem o parceiro e nem o border. Se trata de incluí-los. Não se trata de patologizar o paciente. Se trata de responsabilizar cada um pela sua parte. Porque no fim, não é sobre quem está errado, é sobre interromper um padrão que se retroalimenta. E isso só acontece quando todos os envolvidos começam a se olhar, mas se olhar de verdade. Porque tanto a família do border precisa se tratar, quanto os parceiros. Porque o border não existe isolado. Ele se forma dentro de um sistema emocional. E a teoria biopsicossocial explica isso na prática. Existe uma vulnerabilidade emocional, mais um ambiente invalidante, mais formas de aprender a lidar com essa dor. Muitas vezes, esse ambiente envolve cuidadores com dificuldades emocionais, traços de narcisismo. Sim. Instabilidade. Sim. Superproteção, ausência de limites claros ou negligência. E essa criança aprende que amor é instável, que precisa ser conquistado, que pode se machucar. Esse é o modelo de amor que ela leva para uma vida adulta e vai repetir esse padrão no relacionamento amoroso. O borderline busca intensidade e validação. O outro muitas vezes busca controle, admiração ou alguém para preencher. No começo, isso parece perfeito. Depois, vira repetição de ferida. E aqui está o ponto que ninguém gosta muito de olhar. Mas eu te convido a fazer essa reflexão. O borderline não se relaciona sozinho. Pare e pense sobre isso. Logo, muitos parceiros também têm padrões disfuncionais, codependência, necessidade de controle, traços narcisistas. Por que pessoas emocionalmente saudáveis até poderiam se envolver, mas dificilmente permanecem em relações cronicamente caóticas sem se questionar? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Obrigada por chegar até o final de mais um vídeo e nos vemos no próximo.